Olá, pessoal. Eu sou Dalmo Marins, fundador da Lidere com D, mestre em gestão para competitividade, e aqui falando em nome da plataforma Comunica RH, no espaço para empreendedorismo e liderança. E hoje, como convidado aqui, mais um líder empreendedor, estamos recebendo o Marcelo Lemos, e eu vou convidar o Marcelo também para fazer a apresentação, ninguém melhor do que ele, para nos explicar quem ele é e o que ele hoje está fazendo. Então, Marcelo, muito obrigado aí pela sua participação, seja muito bem-vindo. E você pode, por gentileza, dizer quem é o Marcelo? Claro, com certeza. Bom, primeiro de tudo, obrigado pela oportunidade, Dalmo, e todo o pessoal da plataforma do Comunica RH. É uma honra e um privilégio poder bater esse papo aqui com vocês. Eu sou empreendedor a vida inteira. Eu comecei a empreender com 14 anos e hoje eu tenho 35 anos. A minha formação ela é de ciências sociais e políticas e com pós-graduação em administração pela FGV. É, mas a minha vida toda foi sobre empreendedorismo e eu empreendi tanto, principalmente no setor automotivo, e tanto em empresas tradicionais como em empresas de tecnologia, as startups, né? Empreendi e empreendo. Hoje eu sou CEO do Frota 162, que é a minha segunda startup, é um SaaS B2B, voltado para a gestão de frota, e eu, ano passado, vendi a minha participação num aplicativo chamado Gringo, que já fez rodada Series B, e está, enfim, em vias aí de se tornar, se Deus quiser, um unicórnio em breve, do qual tenho muito orgulho de ter participado e idealizado o projeto. E você pode dar um pouco mais de especificação aí nessa tua trilha, né? Você falou que você começou com 14 anos. O que você estava fazendo de empreendedorismo com 14 anos de idade até você chegar aí no Frota 162? Como é que foi essa linha do tempo? Eu tive o privilégio, Dalmo, de existir um negócio familiar, do qual eu me inseri com 14 anos, né? Então, fui trabalhar lá, e naquele primeiro momento a gente fala que é empreendedorismo, mas ele era um empreendedorismo muito mais basal, porque era o empreendedorismo eu já comecei a trabalhar com dor de dono. Eu já comecei a trabalhar sentindo que aquilo era meu. E aí, eu tive o privilégio de ter isso de fato, mas eu vejo muitas vezes acontecer nas empresas que quando a pessoa quer empreender ou ela tem uma visão mais empreendedora, ela fala assim: ah, mas aqui não é minha empresa. E eu acho que isso é uma questão de mindset, porque quem quer empreender, empreende na vida pessoal, empreende em projetos não necessariamente que o retorno é financeiro. Eu acho que empreender, eu costumo dizer que é muito mais um estado de espírito do que qualquer outra coisa. E então minha carreira começa lá, trabalhando nesse negócio familiar, só que como todo negócio familiar, você tem coisas que você concorda e outras que você não concorda. Então, em determinado momento, eu entendi que era melhor eu sair. Aí eu fui trabalhar, aí eu tentei sair do ramo automotivo, e aí eu fui fundar negócios na área comercial, então fui fazer negócio de representação de vendas, montei um pet shop, fui tentar fazer negócio de criação de site, e essas coisas não prosperaram. Muito porque eu não tinha a experiência necessária. E aí foi algo que eu aprendi ao longo dessa trilha. Então, assim, às vezes a gente parece clichê, mas é aquela história que o apressado come cru, né? Às vezes a nossa ansiedade, e isso é uma mensagem muito importante para os jovens empreendedores, a nossa ansiedade, ela tem que ser canalizada de forma positiva, para que a gente trabalhe mais, para que a gente trabalhe mais horas, para que a gente se dedique muito para as coisas, mas quando ela é usada para o lado negativo, que é falar assim, não, eu quero fazer logo isso, e você não está pronto para fazer aquilo, a chance de dar errado é muito maior, que foi o que aconteceu comigo. Deu errado, claro, o errado é um aprendizado muito grande, mas não deixa de ser um erro.
adquirida toda essa experiência, quando foi em 2009, eu fundei o Grupo ECAR, que é um grupo de empresas que funciona até hoje. Em 2014, a gente fez uma reorganização de governança, eu me tornei CEO do Grupo ECAR, ocupei esse cargo até o final de 2019, que foi justamente quando eu saí do cargo de CEO do ECAR, fui para a presidência do conselho e passei a atuar no dia a dia do aplicativo Gringo, que eu saí no final de 2021 e fui agora para o Frota 162. E a minha transição da ECAR, a ECAR foi uma retomada, a ideia de montar a ECAR foi a percepção de que, o Grupo ECAR foi a percepção de que existia uma dor para as empresas B2B que não eram bem resolvidas no mercado que a gente estava. E aí a gente se especializou em atender grandes frotistas, e isso foi uma decisão acertada, porque a gente abriu mão de uma linha B2C e foi trabalhar para uma linha B2B, e conseguiu inovar dentro de um mercado que já era muito antigo. Depois disso, eu percebia que eu estava, ainda que eu tivesse inovado, eu estava num mercado antigo e, sobretudo, um mercado que não tinha tecnologia embarcada. E aí foi ali que eu tive a minha segunda virada de chave como empreendedor, que foi falar assim, cara, se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Então, quando eu comparo a minha empresa com a empresa que eu estou vendo na revista, no jornal, na TV, na Nasdaq, na não sei o que, com o Facebook, com não sei o que, eu quero saber por que eu não sou igual a esse cara. E aí, já tendo apanhado no passado, eu falei, então, se eu quero saber, eu vou me preparar para entender o que eu preciso saber. E aí eu fui fazer mentoria, aí eu fui estudar, aí eu fui ler muito, aí eu fui correr atrás de muito conhecimento, aí eu fui conversar com muita gente para pedir opinião, conselho, e formei a minha opinião e entendi com muita clareza que o meu negócio ele não crescia como as outras empresas que eu via, porque eu não tinha tecnologia embarcada. E nesse momento eu fiz a virada de chave e fui para o mercado de tecnologia. E aí, como todo bom empreendedor, eu falei, como é que eu vou para o mercado de tecnologia? Eu não sei nem como começar. Falei, então o que eu sei fazer é fundar a empresa, né? Até lá eu já devia ter fundado umas 15. Aí eu falei assim, vou fundar uma software house. Nunca foi, de fato, uma software house, mas o fundar a software house e o ter entrado no mercado de tecnologia me permitiu começar a desenvolver coisas lá dentro, aprender sobre tecnologia, e hoje eu posso me considerar um empresário do ramo de tecnologia. Então, uma coisa que você falou bem interessante aí, aliás, duas, né? Uma é essa questão do empreendedor, a gente não ter esse viés de que empreendedor é só aquele que empreende para si mesmo ou empreende abrindo um negócio. Você pode trabalhar dentro de uma organização e ser um intraempreendedor. Qual seria a vantagem disso? Se você está dentro de uma empresa que te dá a possibilidade de ter essa mentalidade de intraempreendedorismo, você não tem o risco do capital, que o risco do capital é dos acionistas da empresa, né? E você tem a liberdade aí de criar e, com isso, também crescer. Um outro ponto que eu achei super interessante é essa questão da capacitação, porque muita gente acaba abrindo negócios, e talvez esse seja o grande motivo dos fracassos, né? Pela moda. Então, como você falou lá, né, a questão do pet shop. Começou um boom de pet shop, aí você fala assim, pô, se eu vou abrir um pet shop que eu vou ganhar dinheiro. Começou um boom também de franquias, né? Putz, eu vou arrumar uma franquia, abrir aqui um fast food, uma franquia de bem de serviço, comercial, consumo, seja o que for, e bem de consumo, e aí eu vou me dar bem. Se você não tem o conhecimento do produto, do mercado, a chance do fracasso é grande, né? Então, você se qualificar para aquilo que você se propõe a fazer é fundamental. E eu acredito que foi o caminho que você seguiu a partir de um determinado momento que começou a trazer mais sucesso aí para a tua vida como empreendedor, né? Sim. Teve um livro que eu li, super conhecido, muita gente já deve ter lido, mas é o Outlier, do Malcolm Gladwell. Esse livro, ele fala sobre as 10 mil horas de voo.
que você atinge excelência quando você tem 10 mil horas de voo naquilo que você está fazendo, e isso te torna muito diferente. Ele cita exemplos do Bill Gates e de tantos outros sucessos aí. Esse foi um livro importante que mudou a minha vida nesse sentido, porque me ratificou o tanto que era importante planejar antes, adquirir conhecimento, avaliar para tomar boas decisões, e que a gente não tenha o hábito de planejar, a gente tem o hábito de fazer, principalmente quem é empreendedor. Só que isso é um erro. A gente precisa dedicar mais tempo ao planejamento. Sobre o que você falou do intraempreendedor, esse é um tema que eu gosto muito, porque eu acho que esse é um tema que a gente precisa mudar a cabeça do colaborador e da empresa. E aí a primeira mudança na cabeça do colaborador se você tem o seu autoconhecimento e você sabe que você é uma pessoa empreendedora, mas você quer seguir carreira na empresa, escolha muito bem a empresa que você vai trabalhar. Porque não adianta você querer ser intraempreendedor numa empresa que o mindset daquela empresa ainda não está nesse momento. Uma empresa que não está olhando para a inovação. Não adianta você ser intraempreendedor numa fábrica de motores que faz motor do mesmo jeito há 80 anos. Você não vai conseguir. O movimento que a gente mais vê, inclusive, acontecendo são grandes corporações comprando startups para tentar trazer inovação para dentro, porque elas não conseguem mudar o ecossistema delas, de tão travadas que são na falta do empreendedorismo. Aí elas pagam para ter o empreendedor. Então, muitas vezes o intraempreendedor, ele se frustra, porque ele fala assim, poxa vida, eu dei um monte de ideia e meu diretor é uma pessoa que não tem visão e nada andou para frente. Cara, primeira pergunta, talvez você esteja na empresa errada. Vai avaliar onde você tem que estar. Vai procurar uma empresa que valoriza o intraempreendimento. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, aí é o outro lado, que é o lado do dono da empresa, né, dos diretores de empresa, que são assim, para mim, se você é um diretor de empresa, está ouvindo a gente, e não está pensando em dar voz para todo o seu time, em criar uma cultura democrática, em criar uma cultura de ouvir as pessoas que trabalham com você, em levar os projetos para frente, se você é um cara que tem um monte de verdade absoluta, cara, vai se reinventar ou se aposenta. Porque você não está no caminho certo. Por mais que isso tenha dado certo por 40 anos, hoje não dá mais. O que você falou aí, duas coisas que eu vejo que são bem interessantes. Uma é essa questão da pessoa ter o espírito empreendedor e querer se tornar um intraempreendedor no lugar errado. Então, a cultura da empresa, a cultura organizacional é uma coisa muito forte. Tanto que tem a célebre frase do Peter Drucker, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, não adianta você criar estratégia se a cultura da empresa, se a alta direção da empresa não tiver esse mesmo pensamento, né? Não, é isso mesmo. E conectando isso com outro ponto, Dalmo, essa foi a principal mudança para mim quando eu comparo uma empresa tradicional a uma startup. Eu me sinto privilegiado muitas vezes na vida, essa é a verdade, porque nem todo mundo teve o privilégio de empreender e trabalhar profundamente num mercado analógico e antigo, e depois empreender e ter muito sucesso num mercado de tecnologia. Então, eu sou um cara que consegui ter muita clareza de viver os dois mundos, e isso me dá a possibilidade de comparar. E se eu tiver que resumir em uma única palavra, a diferença porque a gente está vendo esse movimento de startups, todo mundo quer trabalhar em startup, etc. A liderança da startup é melhor, é diferente, blá, blá. Em uma única palavra, essa palavra se chama cultura. Mas não é a cultura escrita na parede. E esse é o erro. É a cultura vivida. A cultura escrita na parede das grandes corporações é muito mais bonita. Quando você compara e você vai ler a cultura que está escrita lá na parede da startup, você fala assim, nossa, que coisa
pobreta, que coisa pouco sofisticada, e a da empresa tradicional é linda e tal. Só que a da empresa tradicional está na parede. A da startup está sendo vivida no cotidiano. Os líderes estão de fato ouvindo as pessoas. Os líderes estão de fato focados em resultado. Eu já conheço muita gente no Brasil trabalhando 4 dias por semana. E está trabalhando 4 dias por semana, recebendo salário de quem trabalha 5 dias por semana, mas porque nos 4 dias da semana ele entrega o que está previsto. E aí, eu acho que um grande suporte para essa cultura de startup é a metodologia. Eu sou um fã de metodologias ágeis, design thinking e OKR. Esse tripé faz revoluções nas empresas. Porque ele dá responsabilização, ele dá autonomia, ele dá contexto, ele dá clareza dos resultados que precisam ser entregues, e se as pessoas sabem o que elas têm que fazer e qual é o resultado que você espera que ela entregue, ela não precisa ter chefe. Ela não precisa ser cobrada. E se ela não precisa ter chefe, você não precisa ter uma estrutura organizacional e hierárquica. Você tem times trabalhando, que são as squads. Trabalhando para quê? Trabalhando em fim de um objetivo que está claro para eles, porque a metodologia de OKR permitiu dar visibilidade disso. Então, eu acho que essas são as maiores diferenças. A cultura mais o método, sabe? Acho que você já acabou definindo aí a questão da diferença, né, do que é, porque você você tem a realidade de um negócio que você, né, até chamou de analógico, e vamos chamar esse negócio de analógico, que na verdade, é um negócio tradicional, né, que pode ter tecnologia, e aí é uma outra falácia que a gente acaba caindo, quando a gente fala de transformação digital, que a pessoa acha que pelo fato de ter um site, de ter um sistema, estar operando um sistema, ele realizou uma transformação digital no negócio dele, e, na verdade, a transformação digital passa primeiro por uma mudança de mindset, né? E talvez essa mudança de mindset, que você ilustrou muito bem aí, até com a questão da missão, visão, valores, né, que as empresas escrevem na parede, e muitas vezes os funcionários, se você chegar aleatoriamente e perguntar para alguém qual é a visão, ele não sabe dizer. Ele não sabe por que ele está fazendo aquele trabalho daquela maneira, né? Então, talvez essa seja a grande diferença aí, você ilustrou muito bem, entre você estar numa startup e você estar num negócio tradicional. Agora, do ponto de vista da gestão de pessoas, qual que você vê que é a maior diferença entre o modelo tradicional e as startups? A maior diferença é que, como todo mundo tem clareza de que está focado em resultado e tem clareza de quais objetivos precisa entregar, o feedback é muito franco. Franco mesmo. E tanto o feedback positivo quanto o negativo. Então, as startups, em geral, são ambientes em que o ego das pessoas é menor, até porque não tem aquela coisa hierarquizada, e a abertura para se desenvolver é maior. Um empreendedor, em geral, as startups são populadas por intraempreendedores, ou grande parte deles. Principalmente nos seus inícios. Depois, quando a startup acaba ficando um pouco maior, entram as pessoas medianas, vamos dizer assim, as que não têm necessariamente a visibilidade a vontade de empreender, intraempreender, mas que são quem carrega o piano, né? Porque depois que o piano ficou pesado, você precisa alguém carregando o piano. Mas, em geral, principalmente numa startup e estágios iniciais, que você está muito populado por intraempreendedores, é natural do mindset de um intraempreendedor aprendizagem constante, resolução de problema. Então, quando isso está na cabeça dele, e alguém vem e fala assim, você está resolvendo errado esse problema, Dalmo, presta atenção, faz assim, ele não vai achar que ele está tomando uma bronca. Ele vai achar que o cara está ajudando ele a ser melhor.
E quando a pessoa vem e fala assim, cara, isso que você fez não foi legal, ele também não vai sair puto da vida. Ele vai adquirir aquele aprendizado e falar, tá, eu aprendi um jeito de não fazer, então nunca mais vou fazer assim, da próxima vez eu vou fazer assado. Se o assado vai ser o certo ou não, é uma rotina de erro e acerto, mas os feedbacks são coletados e aplicados. O inverso é verdadeiro também. As lideranças, elas erram muito em ficar feliz com o resultado bom, mas não explicar para o time o que o time fez de certo para chegar naquele resultado. Se eu não sei que eu fiz de certo, talvez eu pare de fazer a hora que eu tiver ideia, achar que tem um outro jeito melhor de fazer. Se o meu líder chegou e falou assim, cara, isso que você fez é sensacional, cara, continua fazendo isso porque isso fez toda a diferença no nosso time, a pessoa, além de ficar muito feliz e motivada, ela nunca mais vai deixar de fazer aquilo. Então, essa troca é muito importante. E, de novo, Dal, método. Empresa tradicional, sistema de avaliação de desempenho. Se a empresa tiver a sorte de ter a avaliação de desempenho quadrimestral, é a cada 4 meses que o cara vai tomar um escracho. Porque não existe feedback para falar que você está bem, existe feedback para te dar escracho. É impressionante, o cara não senta para falar o que... Assim, e a cada 4... Se você tiver numa empresa que não dá tanto valor para isso, acho que você perde tempo, anualmente tu vai tomar um escracho. Que vai ser na reunião de avaliação de desempenho que você vai receber o teu feedback. Cara, quem consegue acumular um ano, ou que seja 4 meses, para te dar um feedback claro, bem feito, te ajudar a se desenvolver? Não, cara, feedback é semanal. A gente usa a metodologia em startup, a gente chama de one-on-one, que é reunião 1 a 1. O time, o líder do time, os POs, os diretores, os C-levels, os fundadores, eles têm que conversar com o time deles. Eles têm que conversar com as pessoas que estão diretamente ligadas a eles toda semana. E a reunião é para sentar e falar assim, cara, e aí, como é que estão indo as coisas? Que dificuldade você está tendo? Pô, isso que você fez foi legal, hein? Me conta como é que você fez aquilo. Ah, assim, assim, assado. Puta, acho que poderia ser assim. Ó, pensa naquilo. Reunião de acompanhamento, porque são pequenas pílulas semanais que vão desenvolvendo, que vão influenciando e dando um impulso nas pessoas. Então, para mim, a diferença, desculpa que eu já falei até demais aqui, mas a diferença é essa. Não existe feedback em empresa tradicional, ou como ele deveria ser feito. Eu até para ilustrar isso que você falou, né? Eu trabalhei numa empresa onde o presidente da América Latina ele tinha um lema, era assim: no news is good news. É bem isso o que você está falando. Assim, enquanto não tem ninguém reclamando de nada, é que está tudo bem. E, na verdade, você tem que saber por que está tudo bem também, da mesma maneira que você tem que saber por que está ruim. Então, o feedback ele é fundamental. E voltando até ao segundo ponto que eu tinha comentado antes, né, que eu ia falar sobre o que você tinha falado entre as diferenças, né, de startups e empresas tradicionais do modelo, é que esse modelo de liderança, esse novo modelo de liderança, que você falou aí da questão até da hierarquização, que talvez não seja mais tão necessária, é porque o bom líder, ou o líder moderno, contemporâneo, não é mais aquele líder heróico que tinha todas as respostas. O líder hoje é o que sabe fazer boas perguntas, e aí sim você começa a extrair da equipe informações e ideias, e a criatividade, a inovação vem exatamente desse instinto questionador que eu acredito que é inerente do empreendedor, né? da inquietude, de não aceitar as coisas passivamente como elas são e buscar entender por que elas são daquele jeito e por que elas não podem ser melhores, não podem ser diferentes, aperfeiçoadas. Aquela história que a gente entra numa empresa, quer dar uma ideia e a pessoa, isso não vai dar certo, mas por quê? Não, porque sempre foi feito de outra maneira, sempre foi assim, então não vamos mudar. Né? Então, isso esbarra até na questão do próprio intraempreendedorismo que a gente falou lá no início. Né? É verdade. E eu acho que você já definiu bem aí o que é esse líder empreendedor.
É uma pessoa que tem que estar antenada com a equipe, ouvir a equipe, dar feedback constante, né? E aí se você me permite, eu faço até aqui um adendo ao que você falou, né, da questão quando o feedback é positivo ou negativo. Na verdade, o feedback é sempre positivo, né? É sempre no intuito de construir alguma coisa. Ele se torna negativo quando você fala em tom de acusação, né? Ou em tom de punição. Né? Aí não é mais feedback, realmente é uma punição. Mas mesmo quando você vai falar sobre algo que a pessoa precisa melhorar, se você tem uma cultura na empresa de mente aberta, de saber ouvir, as pessoas vão entender isso como uma oportunidade, né? E não como uma punição. E normalmente acontece o contrário. Você senta pra falar com o cara e ele vira e fala assim: caguei, né? Aí você fala assim: cagou. O que você aprendeu com isso? Putz, eu fiz isso e assim não vai dar. Assim, pois é, aprendeu? Aprendi. Feedback dado. Não tem o que falar. Se ele fizer Exato. de novo, aí o feedback é, cara, você não falou que tinha aprendido? Por que você não aprendeu? Peraí, isso não pode acontecer de novo, né? Podemos ter esse compromisso entre a gente? Podemos. Beleza, segue a vida. Porque a transparência, ela é enriquecedora, né? E é uma coisa que culturalmente, principalmente aqui na América Latina, é difícil da gente ter. Mas eu acho que essa é a principal diferença, assim, uma das principais diferenças. Tem muitas outras coisas, assim, também, na diferença entre startup e empresa tradicional, mas é que não é via de regra. Mas, assim, as startups olham muito mais para dados, para tomar. Tem menos verdades absolutas e mais. Não, vamos olhar o dado, vamos perguntar para o cliente, enquanto a empresa tradicional pode fazer um baita case, mas se o diretor não se convencer daquilo, a coisa não vai. Então. É porque na startup também, se você tiver que errar, que você erre rápido, né? Para também Exato. poder resolver rápido. Exato. É como você manobrar um transatlântico numa empresa tradicional e você está numa startup Num numa jet ski. lancha. Uma coisa super leve. Né? Isso aí. Agora, dentro desse, hoje a gente falando aí num contexto de ESG, né, e a gente vê que as startups acabam indo, já se formatando dentro de um modelo hoje de ESG, até para receber os aportes, né, de capital e estar preparada futuramente para um IPO ou para uma venda, né? Como é que você vê essa questão do equilíbrio entre o resultado financeiro e os resultados sociais que a empresa precisa também apresentar? Pergunta interessante, Dalmo. Eu tenho uma visão, talvez ela seja um pouco ortodoxa, mas eu tenho uma visão que é o seguinte: eu não acho que tenha um balanço entre social e resultado. Eu acho que eles estão misturados. Vamos contextualizar. As startups e as empresas mais modernas, elas estão focadas em resultado e elas não querem saber a cor da tua pele, elas não querem saber a tua orientação sexual, elas não querem saber nada disso. Elas não querem saber se você é homem ou mulher. Então, normalmente são ambientes em que você tem diversidade. E esse é o primeiro ponto que é enriquecedor. Porque a diversidade, ela dá formas de pensar diferentes e levam a melhores decisões. E isso tem um impacto social muito grande, porque as coisas se equilibram naturalmente dentro do contexto por conta das visões que não são uniformes. Ao mesmo passo que a entrega de resultado, ela é uma obrigação de qualquer empresa, e ela está muito mais relacionada à gestão do que a liderança, né? Exato, a liderança, exato. Por quê? Você pode extrair resultados fantásticos de um time sem fazer esse time trabalhar 18 horas por dia, sem gerar burnout na equipe inteira, sem ter a pressão, por exemplo, que a gente vê no mercado financeiro, hoje menos, mas ainda havia. E
eu faço uma leitura de que é um caminho sem volta. Por quê? Porque a massa empregatícia que a gente tem, as pessoas que estão disponíveis para o mercado de trabalho, cada vez mais são uma nova geração. E a nova geração, ela não vai nem discutir se aquela empresa é ESG ou não. Se aquela empresa não for, ela não vai trabalhar lá, porque não está alinhado com os valores dela. Se aquela empresa não respeitar a diversidade, se aquela empresa não tiver um propósito de mudar o mundo em algum sentido, se aquela empresa não contribuir para um mundo melhor, se ele não se orgulhar de trabalhar naquela empresa, ele não vai trabalhar lá. E não vai faltar emprego para ele trabalhar em outro lugar. Então, naturalmente, as empresas são levadas a isso. Eu acho que vai além do se preparar para o IPO ou para os investidores. Está muito relacionado a o time que você precisa para ser eficiente já pede que você seja assim. Então, a maioria das empresas inovadoras, de fato, elas já são um tanto ESG na sua natureza. Sem precisar escrever que ela é, entendeu? A hora que você pega um Q&A, um formulário de perguntas e respostas de ESG, e você fala assim, nunca vi seu ESG, vou ver. E você vai responder vendo ali o que é as políticas que você tem ou deixa de ter, você fala, puta, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Algumas, às vezes, não formalizadas, dependendo do estágio de empresa, mas que a grande maioria você já tem. Você fala assim, pô, então eu já sou. Porque é a natureza. Engraçado, você me falando isso, eu lembrei de uma conversa que eu tive com o CEO de uma grande indústria do setor farmacêutico, né? E onde a diversidade foi implantada de uma maneira assim muito larga, né? De forma muito ostensiva. E ele falava o seguinte, que a gente só vai ter sucesso na questão da diversidade quando a gente não precisar mais falar nisso. Se você não precisar mais falar de diversidade, significa que, veja bem, é não precisar falar. Enquanto você precisa falar, você tem que ter ações para que isso aconteça. Mas o sucesso é quando você não precisar mais falar sobre isso. Então, acho que a ideia que você está trazendo aí na questão, né, até do ESG, dentro desse contexto aí, é que as startups talvez estejam muito mais vivenciando, experimentando esse conceito do que empresas tradicionais que precisam escrever sobre o conceito. Né? O caminho contrário. É mais ou menos como quem nasce na internet e a gente que nasceu não existia internet. A gente teve que se adaptar à internet. Quem nasce, meu filho, nasceu na internet. É outra história, entendeu? Então, é mais ou menos isso. E, em geral, é muito mais fácil numa empresa inovadora nascendo agora, porque as lideranças já entendem também que isso funciona assim, e mesmo que se a liderança não entende, a base conflita com a liderança, e aí você começa a ter problema de turnover, você começa a ter problema de não reter talento, e se você fizer um mínimo esforço de entender por que você não está retendo talento, por que você não está trazendo os melhores, pode ver que muita coisa está no seu estilo de gestão, de liderança. Exatamente. Então, Marcelo, vamos então eu te agradecer aí pelo papo, né? E vamos para as considerações finais. Combinado. Fica o espaço aberto aí para você finalizar aí esse nosso bate-papo. Enfim, Dalmo, quero agradecer pelo papo. É sempre legal a gente falar dessas coisas, porque oxigena também a nossa cabeça. A gente, como líder, tem que estar o tempo inteiro olhando o que pode ter de melhor e de diferente. Então, essa troca de ideia é sempre muito enriquecedora. Eu espero que o nosso papo possa ser útil para algumas pessoas. E me coloco à disposição também de vocês, da plataforma e das pessoas que estiverem assistindo a gente para conectarem, LinkedIn, enfim. E vai ser um prazer conversar sobre esses temas. Isso é muito empolgante para mim. Então, maravilha. Marcelo, mais uma vez eu agradeço aí pela tua participação
Obrigado. E já me despedindo aí do pessoal, nos vemos numa nova oportunidade. Até mais, pessoal.